Bom dia a todos. O meu nome é Fábio Pacheco, especialista em soluções para dispositivos móveis da Navta Tecnologia, e hoje falaremos sobre como se obter segurança e produtividade em mobilidade corporativa. Este webinar abordará pontos onde poderemos conhecer como melhorar a nossa gestão e como encontrar, dentro da nossa estratégia, os pontos de falha, onde nossos usuários estão sendo atacados ou, enfim, tendo um comportamento não seguro e como aumentar a produtividade dessas pessoas. Então, todos que estão aqui podem interagir durante a apresentação com o bate-papo do lado direito da tela e também teremos algumas perguntas durante o decorrer desta apresentação que vocês poderão interagir respondendo. Caso tenham alguma dúvida, podem também enviar essas perguntas pelo bate-papo, que nós responderemos ou no final da apresentação, ou posteriormente entraremos em contato por e-mail para esclarecê-las. Tudo bem? Então, falando sobre a segurança e produtividade, a primeira coisa que temos que ter em mente é como os smartphones são utilizados hoje. Então, temos aqui dados muito importantes. Temos um número muito grande de usuários de smartphones. No mundo, temos hoje mais de 7 bilhões de smartphones, que é praticamente o mesmo número da população. Se formos pensar, é praticamente um smartphone por pessoa. Obviamente, não são todos que utilizam esses dispositivos. Existem as crianças, existem os idosos, nem todos eles têm acesso a essa tecnologia, mas muitos de vocês possuem mais de um dispositivo. E esse número é tão grande que a tendência é que já no ano de 2018, o número de dispositivos móveis ultrapasse o número de pessoas no mundo. E esse número só tem a aumentar porque nós teremos os dispositivos vestíveis, como smartwatches, roupas com tecnologia, óculos de realidade aumentada, além dos já conhecidos smartphones e tablets. No mundo, temos 7 bilhões de dispositivos, mas apenas no Brasil, nós temos 168 milhões de smartphones. É um número muito próximo da população, sendo que no Brasil, nós temos cerca de 208 milhões de habitantes, e 81% dessa população possui um dispositivo móvel. A nossa população economicamente ativa é cerca de 65%, e significa que nem todo mundo que trabalha utiliza o smartphone. Isso já é uma realidade. E essas pessoas que já possuem esse dispositivo, quando entrarem nas empresas, obviamente não deixarão de utilizá-los. Então, temos que estar preparados para suportar essas pessoas e permitir que elas tenham facilidade com o trato da informação da empresa. Já em 2018, é estimado que no Brasil esse número salte para 265 milhões de smartphones. É uma pesquisa que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas e mostra que o mercado brasileiro ainda não chegou no seu limite. Temos muito o que crescer e podemos explorar isso de maneira que seja utilizado pelas empresas como uma vantagem competitiva, utilizar dispositivos móveis como uma forma de trabalhar mais e trabalhar melhor. E quando falamos de trabalho, como esses dispositivos são vistos ou como eles são utilizados dentro da empresa? Basicamente, temos dois cenários. Cada empresa tem, obviamente, sua particularidade, mas podemos dividi-los em força de campo e em um cenário mais corporativo. A força de campo preserva algumas características que são comuns dentro dessa atividade. Geralmente temos um trabalho externo ou móvel, então o usuário ele não está sempre no mesmo lugar. Ele precisa se deslocar e precisa ter acesso a essas informações. Também possuímos a necessidade de aplicativos específicos que podem ajudar no desenvolvimento de sua tarefa, assim como a descrição dessas tarefas, ou a utilização é voltada para um único fim, ou para algumas atividades específicas. Podemos ter como exemplo a atividade de entregador. O smartphone ou tablet ele é utilizado apenas para registrar a entrega e ter o seu roteiro daquela atividade diária. E estes dispositivos eles são usados e eles garantem a disponibilidade do funcionário durante o horário de trabalho. Uma preocupação comum das empresas hoje é que esses usuários não tenham acesso às informações depois do seu horário de trabalho, para evitar problemas com a justiça
ou mesmo o pagamento de horas extras. Já no perfil corporativo, temos um outro tipo de abordagem. A segurança da informação passa a ser mais importante. Essas pessoas elas trabalham com informações da empresa que, caso sejam compartilhadas, caso elas vazem, prejuízos podem ocorrer. Assim como o acesso a e-mail. O dispositivo ele não é usado para uma atividade específica, mas ele é usado como apoio em várias outras atividades. E muitas dessas atividades elas não estão bem definidas. Muitas vezes um analista, um gerente, um diretor, ele utiliza seu smartphone para conseguir informações sobre um cliente ou mesmo pesquisar sobre um problema, e ele precisa ter esse dispositivo em mãos funcionando porque ele é uma forma de apoiá-lo nas suas atividades. E ele garante que ele tenha disponibilidade para resolver problemas. Ele não precisa ter o dispositivo 24 horas ao seu lado, mas quando ele precisa resolver algo, o dispositivo, o smartphone, geralmente é a sua primeira opção para entrar em contato com a sua equipe, para pedir suporte, para tomar alguma decisão. E esse apoio à tomada de decisão torna esse recurso muito, muito importante. Então, diferente da força de campo, onde muitas vezes devemos nos preocupar com o horário que essa pessoa está trabalhando, para que ela não tenha, por exemplo, não incida em horas extras, num perfil corporativo é necessário que o dispositivo esteja funcionando fora do horário de trabalho para que os problemas sejam resolvidos e as tomadas de decisões ocorram. Então, é extremamente importante a gente diferenciar esses dois perfis dentro das empresas. Um perfil que nós trabalhamos mais com mobilidade, com mobilização de processos e aplicativos, e um perfil que nós trabalhamos mais com gerenciamento da informação. Então, nesse caso, nós temos esses dois cenários e, salvo as suas particularidades, é importante identificarmos que existem essas duas áreas que podem ser exploradas. E como eu disse anteriormente, o número de smartphones utilizado ele é tão grande que nós enfrentamos alguns desafios. E o primeiro deles é o desafio de manter-se focado. Para se ter uma ideia, uma pesquisa da Nottingham Trent University, ela concluiu que o usuário médio ele passa 1/3 do seu tempo acordado com o celular na mão. E isso é muito importante porque, se nós pararmos para pensar, isso ocorre com muita frequência. Imagina que nós, brasileiros, checamos o nosso smartphone em média 78 vezes por dia. Esta foi uma pesquisa da Deloitte, em um relatório global de comportamento dos usuários. E temos em mãos uma ferramenta que é poderosíssima, mas que nós temos como hábito checá-las mesmo sem necessidade. Esse número é uma média, ele pode variar conforme o perfil, mas para se ter uma ideia, pessoas de 18 a 24 anos checam o seu smartphone cerca de 101 vezes ao dia. E essas pessoas vão entrar no mercado de trabalho. E qual que é o grande desafio aqui? Mantê-las focadas na atividade e não em navegar em redes sociais, trocar mensagens, enfim, ficar tendo o seu tempo consumido por coisas que não são importantes para o negócio. Então, temos aqui uma realidade, somos dependentes da tecnologia e trabalhamos com ela o dia inteiro, e temos também uma questão muito importante, que é o desafio para nos manter seguros. Como eu posso garantir que a informação da empresa ela está sendo exposta, por exemplo? Então, nós temos aqui no ano de 2016 o registro de mais de 65 milhões de ameaças em dispositivos móveis. E esse número é tão alto que passa a ser uma preocupação real para as empresas. As principais ameaças vão desde ransomwares, adwares, spywares, até aplicativos de e-banking e outras formas de capturar os dados do usuário, como, por exemplo, trojans de SMS. Quem nunca, navegando num site, no dispositivo móvel, teve um pop-up que pediu que se clique aqui ou se cadastre para poder continuar a ter acesso a alguma notícia? Ou, fazendo uso de algum aplicativo, teve na tela exibido, instale essa aplicação para continuar? Então, essa é uma realidade muito importante, porque temos uma situação onde precisamos encontrar o melhor caminho e como nós podemos encontrar também um melhor comportamento dos nossos usuários. Para se ter como guia, temos também o registro que o Brasil já é o terceiro
país em número de detecções de ataques. E esse número é alarmante porque somos um país com proporções continentais, mas como eu mostrei anteriormente, a tendência é que o número de smartphones cresça. Então, se hoje o Brasil já é o terceiro país em número de detecções de ataques, como isso será daqui a 2, 3, 4 anos? Como nós podemos impedir que isso aconteça? Eu gostaria de perguntar para vocês se, nesse momento, né, conforme foi explicado, né, o ano de 2006, nós tivemos aqui números, 2016, números muito importantes. Creio que é muito importante a gente ter essa visibilidade. Então, aqui, eu gostaria de saber se isso é uma realidade nas empresas. Como nós teríamos, né, um cenário melhor se nós mudássemos alguns hábitos? Então, eu posso perguntar para vocês, aqui na tela aparecerá uma enquete, onde pergunta se a empresa de vocês já sofreu algum problema de vazamento de dados ou ataque cibernético. É bem importante porque muitas vezes a empresa nem sabe. Ela pode, claro, se tiver algum tipo de monitoração na rede, ela pode ter identificado, mas muitas vezes acontece e aí, depois de alguns dias ou de alguns meses, é percebido aquela vulnerabilidade e a empresa percebe que esteve exposta o tempo todo. Bom, aqui nas respostas está bem dividida. Temos 40% das pessoas dizem que sim, já tivemos e foi um problema sério. 40% não, e tem um trabalho estruturado de segurança, e 20% nunca se preocupou com isso. Então, é muito importante que a gente passe a pensar nessas respostas, tá? E termos, obviamente, estratégias para o futuro para poder trabalhar com isso. Mas muito obrigado pelas respostas. Bem, prosseguindo, esses dados foram importantes para contextualizar, para falar um pouco de como funciona, né, esse mundo hoje. O número de smartphones é muito alto, o comportamento dos usuários ele favorece esse tipo de situação, e aí nós precisamos pensar em quais são os riscos e quais são os impactos dentro dessa realidade. Então, nós temos aqui os principais riscos, né, e os principais impactos, e aí nós começamos a pensar, né, dentro dos riscos, a gente tem riscos de segurança, riscos comportamentais, e algo que eu gostaria de falar é que apenas o antivírus não vai solucionar o problema, mas eles são indispensáveis. Muitas vezes as empresas acham que ter uma solução de segurança por si só resolve o problema. Não, é uma das principais ferramentas, é um grande ponto de apoio, mas ele não, só o antivírus ele não vai resolver o seu problema. Nós precisamos de mais. Então, os principais riscos no ambiente móvel são as redes não seguras, os aplicativos não confiáveis, o compartilhamento de informação sigilosa, os aplicativos ou sistemas operacionais defasados e a conduta inapropriada. Nós podemos identificar esses riscos pelos impactos que eles trazem, como, por exemplo, os impactos de segurança da informação. Quando nós temos redes não seguras, o comportamento do usuário conta muito. Muitas vezes, em um local público, como um aeroporto ou um café, o usuário se conecta a uma rede pública não segura, o antivírus avisa, ele notifica o usuário que aquela rede não é segura, mas ele opta por prosseguir. Porque para ele é mais importante acessar aquele teste online, aquela notícia, fazer aquele, enfim, aquela interação na rede social, do que se preocupar com a informação. Os aplicativos não confiáveis representam igual risco, porque muitas vezes o usuário faz questão de ter aquele sistema operacional não homologado, aquela versão beta, de dar aquela permissão de superusuário no seu dispositivo para ter aquele aplicativo utilizado para determinado fim que não está na loja do sistema operacional, e aí ele abre uma brecha de segurança muito, muito grande. E o compartilhamento de informação sigilosa. Os impactos da segurança da informação geralmente são sentidos quando o problema já causou um estrago muito grande. Então é muito importante que nos precavemos, que estejamos um passo à frente para não ter que lidar com consequências terríveis, catastróficas, que muitas vezes são irreversíveis. Já os impactos de continuidade do negócio estão geralmente envolvidos com aplicativos ou sistemas operacionais defasados. Uma empresa investe
milhares de reais para que se tenha um aplicativo que ajude a força de vendas, e a força de vendas não consegue registrar as suas visitas porque o aplicativo está desatualizado. Nós demos a opção para o usuário baixar, mas ele simplesmente não baixou. Ele não leu o e-mail, ele não leu o SMS. Então, como podemos garantir que tenhamos uma operação sem interrupção? Essa é a pergunta. Como podemos ser produtivos de maneira segura? E por último, também temos os impactos de produtividade, que de maneira geral estão ligados com a conduta inapropriada. Creio que todos nós temos no ambiente de trabalho aquele colega que, ao invés de estar focado em resolver as pendências do dia a dia, está compartilhando informações no WhatsApp, ou então postando coisas nas redes sociais. Creio que todo mundo já deve ter passado por essa situação, no meio de algum dia de trabalho, receber num grupo do WhatsApp alguma coisa, ou mesmo olhar e ver o post daquela pessoa e você sabe que foi no horário que todos estavam ocupados com outra coisa. Ficar compartilhando pornografia, acessando sites indesejáveis, isso acaba derrubando a produtividade da pessoa. E a empresa começa a sentir isso financeiramente quando ela passa a monitorar a produtividade. Se pode monitorar a rede, inclusive, para ver a quantidade de mensagens trocadas. Mas é muito importante que tenhamos claro esses três impactos: o impacto na segurança da informação, na continuidade do negócio e na produtividade. E o mais interessante, e creio que todas as empresas deviam olhar por esse prisma, não existe menor ou maior impacto, todos eles são danosos para a empresa. Uma operação parada, ela causa tanto ou mais prejuízo do que uma informação vazada, que pode causar tanto ou mais prejuízo quanto uma série de funcionários improdutivos, que ao invés de trabalharem 8 horas, de maneira real, estão trabalhando 2, 3 horas. Então é importante que tenhamos esses impactos e esses riscos bem claros. E como poderíamos, então, melhorar esse cenário? Como poderíamos garantir que esses riscos fossem menores e que esses impactos, quando surgissem, não causassem grandes estragos? Bom, uma forma é automatizarmos nossa operação. Então, é muito importante que tenhamos, de uma maneira clara e objetiva, os dispositivos configurados. E a melhor forma de se fazer isso é com configurações remotas. Então, teríamos aqui a possibilidade de garantir segurança e a possibilidade de melhorar a produtividade. Então, temos muitos desafios de gestão e essas configurações remotas nos ajudariam com a criptografia, onde poderíamos garantir a criptografia local, tanto do armazenamento físico do dispositivo quanto o armazenamento removível. A criptografia das mensagens de e-mail, mensagens instantâneas, qualquer comunicação que fosse do dispositivo. Existem várias formas de se fazer isso. Eu posso aplicar políticas através do sistema de gerenciamento. Eu posso criptografar a comunicação na minha rede. Eu posso exigir que meu usuário se conecte a VPN para algumas atividades. Para cada caso, pode-se ter uma estratégia adequada. Eu não posso dizer que existe uma solução que vai atender todos os clientes, mas a criptografia hoje ela é fundamental. Eu falo do armazenamento local e do removível porque eu já vi muitas empresas errarem na estratégia. Elas exigem a criptografia do dispositivo, seja ele Android ou iOS, mas não exigem a criptografia do cartão de memória. Então, quando eu retiro o cartão de memória do dispositivo e coloco em outro smartphone, as informações ainda estão lá. Quando eu conecto aquele cartão de memória ao computador, as informações ainda estão lá. Então, não basta criptografar o smartphone. Eu preciso criptografar toda e qualquer informação que ele trate, e assim eu garanto segurança. A monitoração também é muito importante. Eu não preciso ficar monitorando tudo que o usuário faz, mas alguns pontos são realmente críticos. O inventário de aplicativos é um deles, assim como os dispositivos, para eu ter um ambiente organizado, o sistema operacional e as suas versões, para evitar vulnerabilidades, entre outros. Mas quando eu falo de aplicativos, a realidade ela nos mostra que muitos aplicativos vêm e vão. Temos aplicativos que são hits por algum momento, e se não estamos monitorando a nossa rede, os nossos dispositivos, nós não sabemos se eles são benéficos ou prejudiciais. Eu gosto de dar o exemplo do Pokémon GO, que ano passado foi um aplicativo que todo mundo tinha, todo mundo queria usar, e por algumas semanas você via as pessoas na rua olhando para o smartphone e sem prestar atenção em tudo que acontecia ao seu redor.
e poucas semanas depois ninguém mais falou em Pokémon Go, ninguém mais baixou Pokémon Go. Para vocês terem uma ideia, esses aplicativos hoje eles vêm e somem, se nós não temos essa monitoração, perdemos a oportunidade de trabalhar com eles. O telefone ele demorou 13 anos para ter 50 milhões de usuários. A internet demorou 4 anos. Esses aplicativos, em questão de dias, eles passam a ter 50 milhões de usuários. E em questão de dias, eles desaparecem. Todos devem lembrar do Pokémon Go, do Tinder, Angry Birds. Eram aplicativos que quase todo mundo tinha, nem que fosse para experimentar. E aí esses aplicativos eles oneram o nosso dispositivo, ocupam memória, podem vazar dados, e se nós não estivermos monitorando, não temos depois como voltar atrás. Então a monitoração é extremamente importante. Também é bastante importante que tenhamos bloqueios. Nós sabemos quais são os websites, nós sabemos quais são os comportamentos e desta forma nós podemos evitá-los. Como? Criando os bloqueios, bloqueando funções, bloqueando navegações, bloqueando a instalação de aplicativos. Existem ferramentas que nos permitem criar blacklist de aplicativos e whitelist de aplicativos. Então, se a empresa ela quer bloquear tudo e liberar apenas alguns aplicativos, ela pode criar uma whitelist e o usuário não terá no seu dispositivo nenhum aplicativo que não esteja naquela lista. Agora, se ela quer liberar a instalação de aplicativos e bloquear apenas alguns, também é possível que se crie uma blacklist. Então, esse tipo de bloqueio, nos antecipando a potenciais riscos, nos ajudará muito a ter uma rede mais segura e funcionários mais produtivos, assim como as atualizações. Então, quando falamos de atualizações, eu estou falando de atualizações de aplicativos e sistemas operacionais. Muitas vezes, temos aí uma falha de segurança grave porque simplesmente não estamos preocupados com isso. Todos, creio que todos souberam do ataque que tivemos aí há alguns meses, do WannaCry, que foi uma vulnerabilidade em sistemas operacionais Windows. Sistemas operacionais que foram lançados há cerca de 15 anos e não estavam com as últimas atualizações da Microsoft, por isso eram vulneráveis. Claro, não foi só isso, mas um dos fatores foi que as correções não foram aplicadas de maneira correta. Então, se nós temos aí um sistema que está consolidado há décadas, usado em praticamente todos os computadores, como será isso no dispositivo móvel que é recente? Ou temos o Android aí de 10 anos atrás ainda no mercado, e se esse Android ele não é compatível com as aplicações ou se ele não é seguro, por que temos esses dispositivos em nossa rede? Então, temos que ter formas de garantir as atualizações e monitorar quem não está de acordo com elas. Aqui trabalharíamos com regras de compliance, para que nossos dispositivos estivessem de acordo com as regras da empresa. Então, eu tenho aqui uma outra pergunta para vocês, que essas são algumas formas da gente melhorar a nossa gestão, mas quais seriam os principais desafios para a gestão de segurança na sua empresa? Lembrando que a segurança é uma questão comportamental também. Muitas vezes, o usuário ele se coloca em posição de risco. E aí nós temos a possibilidade de ter ferramentas para esse controle e também temos possibilidades de enxergar as vulnerabilidades e nos adiantarmos a elas. Então, é importante que tenhamos dentro dessas respostas, total entendimento de quão complexo é esse tipo de situação. Nós não estamos lidando com algo estável que não tende a mudar, está sempre em movimento. Então, eu gostaria que vocês respondessem quais os principais desafios. Temos algumas respostas já. E não diferente do que nós temos visto nos nossos clientes, a educação dos usuários aqui está na frente. Temos cerca de 70% das respostas aqui, que é a educação dos colaboradores para o uso corporativo. Bom, eu gostaria até de falar um pouco mais sobre isso, porque é um assunto bastante grave. Quando nós temos essa situação, que é o comportamento do usuário, vou fechar aqui nossa enquete, muito obrigado pelas respostas. Nós temos aqui a possibilidade de trabalhar isso. Em muitas empresas, eu já visitei as empresas e vi nos corredores campanhas para que
todos eles, né, trabalhassem de forma diferente. E como seria isso? Ah, campanhas dizendo não estacione na vaga de estacionamento que não lhe pertence, mantenha sua mesa limpa, trate o colega de trabalho com, enfim, atenção, com respeito, mas poucas vezes eu vi nas empresas uma campanha tentando trazê-los para um uso consciente da tecnologia. Por exemplo, é, não compartilhe informações pessoais com colegas de trabalho, não utilize seu smartphone para tais atividades. Vocês todos trabalham em empresas devem ter já reconhecido isso, né? Uma campanha para se educar os usuários no dispositivo móvel, nesse ambiente, é muito rara e nós deveríamos trabalhar mais com isso, porque o comportamento do usuário é uma das principais falhas dentro dessa questão de produtividade e de segurança. E falando em produtividade e segurança, nós temos um caso muito específico, né? Para que nós possamos garantir que o dispositivo seja usado para um único fim, existe para dispositivos Android e dispositivos iOS o modo quiosque ou o modo aplicativo único. Né? O modo quiosque é para Android, o modo aplicativo único é para dispositivos iOS. Basicamente, eles fazem a mesma coisa, o dispositivo fica preso, fica travado em uma única aplicação. Esse tipo de solução é ideal para forças de campo, que utilizam o dispositivo muitas vezes para um único fim. Imaginem um pesquisador que vai recolher dados na rua e ele tem 6 horas para fazer isso. Ou imaginemos um trabalho que nós conhecemos muito bem, aí, que, enfim, é reconhecido por todos, que é o de entregas, um carteiro, por exemplo. Ele tem que fazer uma região e ele tem o smartphone vai ajudá-lo a encontrar os locais através dos mapas, não precisa andar mais com guia, ele usa com o smartphone. E ele consegue também registrar as entregas, caso alguém não esteja em casa, ele já registra aí. Você consegue ver se a sua encomenda chegou ou não, porque ele registrou no seu dispositivo móvel. E se ele tem o seu dispositivo em apenas uma aplicação, nós não corremos o risco que em algum momento, na hora do almoço ou por algum motivo, ele passe a se distrair com outras atividades e acabe não completando as suas tarefas. Então, quando se tem uma força de campo, o modo quiosque ou modo de aplicativo único, ele é uma solução bem interessante. Nós conseguimos garantir, então, acesso a apenas os recursos necessários para a atividade e funciona para Android e iOS. Se vocês repararem, algumas lojas optaram por trocar aquelas campanhas que antes eram feitas com cartazes, etc., por displays. Você pode olhar para uma televisão e ela está passando a campanha naquele momento. E hoje nós já conseguimos encontrar tablets com esse tipo de situação, mostrando não só campanhas, como, por exemplo, interagindo com o usuário através de perguntas de satisfação. Tudo isso é possível porque o modo quiosque permite que esses dispositivos fiquem presos naquela aplicação e o usuário não tem acesso a alterações, baixar aplicativos, mudar alguma coisa, ligar e desligar o Wi-Fi, ligar e desligar o Bluetooth, por exemplo. Eu vou desabilitar o GPS porque assim gasta menos bateria. Não. Nós garantimos que esses dispositivos serão usados para aquele fim de maneira total e de maneira correta. E aí, tendo em vista, então, que temos esses desafios e que o modo quiosque é uma solução viável, eu tenho aqui algumas sugestões de melhores práticas para aumentar a produtividade e a segurança. Então, vejamos, né? Um sistema importante para fazer essa gestão? Sem dúvida. E aí eu poderia falar aqui de diversos sistemas, temos mais de uma dezena no mercado, mas o que nós precisamos pensar com ou sem sistema é como teremos uma estratégia, como estruturaremos nosso programa. Então, a primeira coisa que devemos ter quando fizermos a gestão desses dispositivos móveis é uma cultura dirigente. E no que isso muda, né? O que precisa ser feito deve ser feito, não pode ser deixado para depois. Se nós negligenciarmos algo, ou se nós ignorarmos que aquele risco existe, nós não teremos a oportunidade de voltar atrás e corrigi-lo. Então, quando falarmos, né, de dispositivos móveis, de uma tecnologia que é tão recente e muda tão rápido, nós precisamos sim pensar com senso de urgência e com prioridade. Eu já vi problemas muito grandes porque simplesmente deixaram passar e acharam que depois se resolveria sozinho, e não é assim no mundo de tecnologia. As pessoas sabem usar smartphone, elas sabem se virar, e se elas quiserem, elas burlam as regras de maneira muito, muito rápida.
Também precisamos ter configurações orientadas para a atividade. Um dos principais erros para garantir a segurança é encher de bloqueio os dispositivos sem a menor necessidade, e aí o usuário ele fica traumatizado, ele não quer mais usar aquele dispositivo, ele não quer usar mais aquele aplicativo, aquela solução, e ele passa a usar soluções paralelas. Se dá a possibilidade de utilizar um dispositivo, o usuário fica contente com isso, mas depois de 2, 3 semanas ele acha que ele está sendo monitorado, que as informações não estão sendo tratadas da maneira correta, que ele consegue fazer aquilo de uma maneira melhor no smartphone dele, e ele burla todas as questões de segurança para que seja mais rápido ou mais fácil para ele a atividade. Existem empresas que possuem programas estruturados de BYOD, que é o programa do usuário trazer o próprio dispositivo, e aí esse ponto ele se torna muito mais crítico, porque eu não consigo ter controle sobre alguns recursos pessoais do dispositivo, mas eu peço que se prestem bastante atenção nisso, que as configurações devem ser objetivas e orientadas para a atividade, evitar controles desnecessários, configurações pesadas, mobilizar aquilo que não precisa ser mobilizado. Vamos focar em isso precisa ser feito e precisa ser feito de uma maneira fácil. Também é muito importante que esteja claro para todos o escopo da utilização. Deve-se saber o porquê e para que aquele recurso foi mobilizado. Por que antes o que eu fazia no computador hoje eu posso fazer no smartphone e por que isso é melhor? Em que situação eu vou utilizar? Um exemplo muito, muito claro no dia a dia é a mobilização de alguns contatos, né? Imagina a pessoa, ela mora num condomínio e ela pode reservar o salão de festas pelo smartphone. Por que isso foi feito? Porque é mais prático, é mais fácil. O mesmo deve ser levado para a empresa. Se antes, para eu pedir, por exemplo, a liberação de uma visita, uma sala de reunião, eu precisava falar com alguém na recepção, hoje eu posso fazer pelo smartphone. Eu posso entrar no aplicativo, numa intranet e fazer esse pedido, saber a disponibilidade da sala, pedir a liberação da minha visita com os documentos. Eu sei por que isso está sendo feito e eu sei para que isso está sendo feito. Se esse escopo de utilização é claro, a adoção dessa solução pelos usuários ela é maior. E por ela ser maior, fica muito, muito mais fácil. Também temos a questão da monitoração e controle. Eu só consigo trabalhar com aquilo que eu sei. Então, quando se chega numa empresa e ela não tem a noção, ela não tem um relatório do que ela precisa controlar, o que ela precisa tratar, quais são as vulnerabilidades, fica muito mais difícil trabalhar com a segurança da informação. Eu já vi casos onde a empresa dizia assim, olha, eu preciso resolver esse problema, mas até agora eu não sei qual problema eu tenho. Então devemos sim monitorar, não o que o usuário está fazendo, o que ele está lendo, ver todas as informações que existem no seu dispositivo, mas quais aplicativos ele está baixando, quanto tempo ele passa, por exemplo, interagindo com redes sociais, se o aplicativo que a empresa desenvolveu ele está sendo usado, em quantos dispositivos ele está instalado, quais são as versões, e controlar, evitar que o usuário, por exemplo, possa vazar dados. Eu posso criar políticas de DLP dentro de um sistema e nesse sistema eu consigo evitar, por exemplo, que ele copie e cole do aplicativo de e-mail corporativo e leve essas informações para outro lugar. E o mais importante, eu aplico essas configurações de DLP para evitar o vazamento de dados no contexto do usuário. Então ele pode, por exemplo, fazer a cópia e colagem de conteúdo no seu e-mail pessoal, mas ele não consegue fazer isso no e-mail corporativo. Ele não consegue fazer isso num aplicativo interno da empresa, embora ele consiga fazer isso no aplicativo público, como o Facebook. Então eu consigo monitorar para ver se ele está utilizando os recursos de maneira adequada, e eu consigo controlar para evitar que os dois conteúdos se misturem, o conteúdo corporativo e o conteúdo pessoal. Também é importante que utilizemos sistemas e aplicativos seguros, sistemas homologados, aplicativos desenvolvidos para o fim específico e que eles estejam de acordo com as regras da empresa. Não podemos correr o risco de que ele baixe aplicativos de fontes alternativas e assim a minha rede fique exposta, que os dados possam ser vazados ou mesmo os dispositivos sejam danificados e depois ele reclame com a empresa que aquele dispositivo foi perdido porque pediram que ele trabalhasse com ele. E por último, mas não menos importante,
é de extrema urgência que os aplicativos estejam sempre atualizados, assim como os sistemas operacionais. Eu dei o exemplo do WannaCry e é o que acontece. Hoje nós estamos na versão 7 do Android, que é reconhecidamente um sistema fragmentado com muitos fabricantes e que nós temos, né, a possibilidade de fazer várias instalações, sabemos que o usuário pode personalizar o dispositivo, mas se nós não tivermos um sistema seguro e atualizado, se não tivermos o controle dessas versões, podemos abrir uma brecha enorme. Esse tipo de problema nós não temos tanto com o iOS, porque é um sistema mais homogêneo, né? O mesmo iOS é usado nos tablets, nos smartphones, independente da versão. Então nós temos aí a versão do iOS, logo lançaremos a versão, será lançada a versão 11, mas a versão 10 que está no mercado, ela é utilizada em praticamente todos os dispositivos, então conseguimos ter um controle maior. Mas, por algum motivo, se o usuário ele possui a atualização, mas não a instalou, nós devemos ter campanhas para que eles atualizem, porque a segurança também depende das correções feitas pelos fabricantes. E aí, juntando todas essas melhores práticas, nós precisamos entender que precisamos mudar, o comportamento do usuário, e campanhas são muito bem-vindas para isso. 2, podemos utilizar de sistemas para ter essas configurações remotas e evitar os riscos e diminuir os impactos. E 3, a estratégia tem que ser clara, todos devem estar conscientes por que estão utilizando. Eu sei que as empresas possuem muitos desafios, e se vocês quiserem saber mais, se precisarem de mais informações, avaliar ferramentas alternativas dentro da realidade de cada uma, em como melhorar a segurança e aumentar a produtividade, a Napta se coloca à disposição para ajudá-los. A intenção desse webinar foi mostrar que o ambiente é muito mais complexo do que pensamos e que temos alternativas sim, que devemos trabalhar com algumas frentes para melhorar essa gestão. Então, me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. Eu termino minha apresentação aqui. Esse foi o meu último slide. E caso vocês queiram saber mais, podem nos encontrar nas redes sociais e também nos contatar pelo nosso website e pelo e-mail. Ok? Muito obrigado a todos pela participação, pela interação, pelas perguntas. Estamos recebendo aqui alguns questionamentos, mas creio que o nosso tempo está apertado. Então, nós retornaremos a todos por mensagem, tá bom? Muito obrigado e tenham um bom dia.